Irmãos, graça e paz a todos. Irmãos, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês de um CCBano raiz. Esse CCBano faz esse vídeo e esse vídeo tem o objetivo de responder a um vídeo do nosso irmão Eduardo Vasco, né? Para quem não conhece o irmão Eduardo Vasco, ele está aqui nessa foto. Esse vídeo do Ederson, ele tem a finalidade de rebater o Eduardo Vasco. A comparação que o Ederson CCBano faz é de que o Eduardo Vasco briga com a mulher, comete vários pecados com a mulher, né? É uma comparação, não sei se o Eduardo Vasco ele assumiu isso daí, né? Mas o Ederson ele diz assim: imagine se você, abre aspas, palavras do Ederson, imagine se você briga com a sua mulher, se você peca, trai ela, comete todos os pecados, trai uma vida toda, vive uma vida traindo. De repente você vai e se arrepende de tudo que você fez. Aí você abandona essa mulher e depois de abandoná-la você põe a culpa nela. Essa foi a comparação, a alusão que o Ederson faz com o Eduardo Vasco. E a mulher que o Eduardo Vasco põe a culpa, no caso não seria, né, seus pecados, enfim, né? O Ederson ele faz alusão de que o Eduardo Vasco põe a culpa na CCB, dizendo que a CCB é a mulher. Esse Ederson CCBano, ele faz essa comparação de esposa do crente como sendo a CCB, né? Mas a palavra de Deus ela fala que somos casados com Cristo, né? Somos a noiva de Cristo. Está em 2 Coríntios, está em Apocalipse, está em João, em vários textos do Evangelho, você vai ver até no Velho Testamento também a nossa relação com Jesus, como a igreja sendo a noiva de Cristo, né? Mas o Ederson ele faz essa alusão à CCB. Então, já dá para saber que há uma analogia estranha desse homem, porque ele compara a CCB com Cristo, ou pior, o Eduardo com Cristo, né? O Eduardo sendo um noivo, marido, e a CCB, que é a instituição, sendo a noiva. Já pensou, você fica casado 40 anos com um homem e de repente ele começa a te trair, a fazer tudo o que é de errado no seu casamento, durante muitos anos. Ao longo tempo, ele separa de você, vem às redes sociais e diz assim: eu vou confessar publicamente todos os meus pecados que eu cometi no meu casamento. Todo mundo acha que ele está sendo sincero, que ele mudou, que ele foi transformado pelo evangelho da graça, e ele começa simplesmente a acusar a ex-mulher de ser a responsável por suas traições. Ele diz: olha, eu traí porque ela era assim, ela era assado. E ele começa a expor ela. Ele começa a dizer, não dizendo o seu nome, mas começa a induzir que a culpa dele trair e seu mau caráter foi a ex-mulher. É assim que esse rapaz, o Eduardo Vasco, ele confessou os seus pecados. E muitos estão, que dozinha dele. Ele confessou, o irmão Ederson. É só ladainha. Continua sendo o mesmo. Continua sendo o mesmo. Porque ele vem a público, confessa os seus pecados, mas induz que foi a CCB. A CCB que o induziu, que o criou dessa forma. Tome vergonha na sua cara, meu irmão. Né? Cara, o único relacionamento que nós temos é com o Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja de Cristo, não como instituição. Se nós temos uma instituição que não prega o verdadeiro evangelho, que não tem um papel de ensinar as pessoas, que não tem um papel de dar um estudo, né, das Escrituras para os seus membros, dar um conhecimento da palavra para os seus membros, uma instituição que prega que somente ela tem a verdade, detentora da verdade. Quando você vai ver essa verdade, ela foge das Escrituras. Essa verdade ela é baseada em revelações, em desejos dos seres humanos, em viradas de cativeiro, né? Essa palavra que eles chamam de palavra são revelações que vêm da cachola do homem. Quando o homem não está falando uma coisa, ele está falando outra, e depois quando ele vai tocar em um assunto bíblico, 10 pessoas diferentes falam do mesmo livro, do mesmo capítulo, do mesmo versículo, inúmeras interpretações diferentes. Eles dizem isso eles dizem que isso é o Espírito Santo.
né? Então, você já dá para ver que a fidelidade com o texto bíblico ali não acontece dentro da CCB. E logo, como consequência, né, isso daí torna-se pessoas que cada um tendo a sua interpretação, faz interpretações, prega o que bem quiser, o bem que sai na cabeça, o que vier na telha, e daí tá tudo certo. É revelação de Deus, uma hora você recebe a graça, outra hora não é mais, aqui é o caminho santo. E vê que esse Ederson, ele prega com tanta convicção de que a CCB ali é um caminho verdadeiro, né? De que ele saiu de outra denominação, que foi ali a Igreja Mundial. Olha de onde ele vem, Igreja Mundial, né? Daquele pastor Valdomiro Santiago. E aí ele diz que ele conheceu a CCB, que ele estava numa seita e foi pro caminho, né? Que é a CCB, que muitos dizem que é o caminho verdadeiro, né? É o caminho santo. Muitos falam isso, que é o caminho da verdade. Sabemos que o caminho é Cristo, né? A igreja, para eles, o povo da CCB é assim: a igreja de Cristo é a CCB. Israel é como se fosse a CCB, a escolhida de Deus. Então, com isso na cabeça, essas pessoas, elas pensam que a CCB é, na verdade, a igreja, a noiva, Jesus. Porque se a Bíblia diz, veja bem a analogia que eu vou fazer, se a Bíblia diz que temos um relacionamento entre noiva e noivo, marido e mulher, se tratando de igreja ali, com Cristo, e a pessoa diz que você rompeu com a noiva, ou você rompeu com o noivo, e chama de instituição, logo há uma comparação na cabeça dessa pessoa que o nosso compromisso, o nosso relacionamento é com a instituição e não com o Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas da CCB, esses homens da CCB, esses irmãos da CCB, essas mulheres da CCB, eles ainda não entenderam o Evangelho. Por quê? Porque eles colocam Jesus em pé de igualdade com a CCB. Se você for fazer uma comparação, é que o Ederson, não de forma explícita, mas de forma inconsciente, ele está fazendo uma alusão de um relacionamento com a CCB, ao invés de fazer com Cristo. A pessoa, quando sai da CCB, se ela falar mal de Cristo, está correto essa afirmação que o Ederson está fazendo, se acontecesse isso. Mas o Eduardo Vasco, em nenhum momento ele fala de Cristo, ele põe a culpa em Cristo, ele fala mal de Cristo. E sim, fala mal de uma instituição, e com razão, porque eu fui dessa instituição há muitos anos. Eu nasci, cresci na CCB, eu vivi 34 anos lá dentro, tenho 36 anos que conheço a CCB. Então, se nós formos fazer uma análise da instituição, nós que saímos da CCB e vivemos lá, nós sabemos que tudo que acontece lá dentro é voltada em centralidade para a promoção da própria instituição como sendo um caminho da verdade, como sendo ali uma única igreja verdadeira de Cristo, uma única igreja que leva a verdade, que traz a verdade, uma única igreja centrada nos caminhos de Cristo. É isso que eles falam, né? Mas, na verdade, eles não sabem nem o que é evangelho. Se você for perguntar para maioria dos crentes da CCB, não todos, mas na sua grande maioria, muitos deles não sabem o que é evangelho de verdade. Muitos estão correndo atrás devido a vídeos, devido a crítica, devido ao despertar, creio eu que seja do evangelho, correndo atrás um pouco das escrituras. Mas aqueles que saem para correr atrás das escrituras para defender a instituição, está fazendo como um propósito errado, uma vez que a instituição condena o estudo bíblico, condena a teologia, que é a mesma coisa do estudo bíblico. Teologia e estudo bíblico é a mesma coisa, porque é a partir do momento que você faz uma inferência. O que é uma inferência? Uma interpretação de um ponto bíblico, de uma passagem bíblica, você já está fazendo teologia, porque a teologia é o estudo de Deus, você já está estudando sobre Deus, as coisas de Deus. E onde está escritas as coisas de Deus? Nas escrituras sagradas, na Bíblia. Então, uma igreja que prega que a Bíblia contém a palavra de Deus, não sendo ela a palavra de Deus na sua totalidade, né, ela está indo de encontro a textos bíblicos como 2 Timóteo 3,16, onde diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, toda de Gênesis a Apocalipse. E aí você vai nos tópicos de ensinamento, né, o tópico 1 da CCB diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, ou seja, ela contém justamente para dar margem para eles dizerem assim, ó, o que é palavra de Deus é só aquilo que Deus fala ali, que é a voz de Deus falando, ou seja, entre aspas, é a citação de Deus, ou quando Deus o Espírito Santo toma a boca do homem, aí ele fala na boca do homem, aí sim é a palavra de Deus. Então, para dar margem para isso, porque quando eles estão em cima do púlpito, é isso que eles falam.
né? Eles falam, olha, a palavra de Deus ali é verdadeira, e aí eles instruem as pessoas a não ir contra aquilo que é falado, independente se é heresia ou não. Nós sabemos aí que há inúmeras falas aí de anciões do Brás, né, dizendo que Jesus morreu e ressuscitou no reino, ele não entrou, várias falas, irmãos, várias falas, que a CCB é a graça, outra hora a CCB não é mais, e aí você não sabe o que acreditar, outra hora o ancião Cláudio Marçolo uma vez falou que nós que somos sumos sacerdotes, nós somos intermediário entre Deus nas coisas concernentes a Deus, intermediário entre Deus e a Irmandade. O sumo sacerdote é Jesus, não há uma intermediação, então ele se compara, impede igualdade com Jesus. Eu tenho um vídeo meu onde ele fala isso daí. Então, se a gente for olhar isso daí, não tem um entendimento. Então, quando nós vamos contra essas heresias, quando nós vamos contra esses falsos ensinos, nós não estamos indo contra Jesus, e sim contra um ensino, nem mesmo contra o profeta, que se diz profeta, nem mesmo contra aquela pessoa, e sim o ensino dela, os ensinamentos que ela está proferindo. Aquilo que está saindo da boca dela, que está corrompendo a palavra de Deus, está indo contra a verdade. Então, vocês têm que ter um bom senso, irmãos, da CCB, que falar, expor as heresias, além de ser bíblico, né, não é ir contra a instituição diretamente, nem contra a pessoa, mas sim os falsos ensinos, até por quanto isso é bíblico. Se nós formos em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20, vai ter uma instrução contra os falsos mestres, contra os falsos pregadores, e a instrução é, se eles verem nesse pecado, ou seja, seja qualquer pecado, viu? Não precisa ser só heresia, não precisa, muitas das vezes o povo da CCB acha que pecado é somente blasfêmia contra o Espírito Santo, ou somente pecado de prostituição, adultério, fornicação. Eles têm essa ideia de que o pecado é somente isso daí, o resto é falta e fraqueza. Mas a palavra de Deus vai falar que os hereges não herdarão o reino de Deus, os hipócritas, os mentirosos, enfim, tem uma lista de pecados, se você for em Gálatas capítulo 5, que vai dizer que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, e heresia é uma delas. Tá? Heresia é um pecado. E aí, em 1 Timóteo 5, versículo 20, né, vai dizer aos que vivem na prática do pecado. E aos, né, direcionando, né, aos falsos mestres, aos falsos pregadores. Aos que vivem na prática do pecado, repreende-os na presença de todo, para que os outros vejam, na presença de todos, para que os outros vejam e sintam temor, e temam aquilo. Né? Então, isso é mandamento. Se é mandamento, devemos fazer. Então, os irmãos da CCB, vocês mesmos deveriam fazer isso daí dentro da CCB. Vocês deveriam ver o ancião falando aquelas coisas, falando aquelas atrocidades, indo contra a palavra de Deus, e vocês mesmos se manifestar. Porque está escrito, é lícito que haja heresias para que os sinceros se manifestem no meio de vós. Então, se isso é bíblico, se há essa ordenança bíblica e vocês não estão fazendo, logo vocês não podem dizer que é uma igreja bíblica, porque vocês não cumprem aquilo, vocês não julgam a palavra segundo a reta justiça. Se nós formos para 1 Coríntios 14, versículo 29, vai dizer, tratando-se de profetas, pregue 2 ou 3, e os demais julguem aquilo que foi dito, cuidadosamente, para ver se aquilo está de acordo com a palavra de Deus, está de acordo com as escrituras. E como você vai julgar uma coisa se não está de acordo com as escrituras? Quando você pega uma palavra que só tem bênção, virada de cativeiro, como você vai julgar aquilo ali se não está diante das escrituras? E quando Paulo fala ali, é para julgar na hora. Aí você fala, mas não se cumpriu ainda, como é que eu vou julgar? Simplesmente porque aquilo ali não é palavra de Deus, é revelação. É revelação do homem. Tá? Aí nós podemos também julgar se aquilo ali pode ser um espírito de adivinhação, porque não tem evangelho por trás daquilo ali. Por mais que se conquiste algo, por mais que você conquiste algo dessa pregação, por mais que possa acontecer e até se cumprir, né? Aí nós vamos para 2 Tessalonicenses 2:11, onde Deus fala que o próprio Deus enviará um espírito de engano, né? Um espírito de Deus lhe entregará ao engano, né? Para que vocês creiam nele, a operação do erro, para que vocês creiam na mentira e porque rejeitaram a palavra da verdade. Então, porque não creram na palavra da verdade. E aí, se você for ver, fazer um paralelo ao texto de Mateus 24, versículo 24, também está escrito ali, o próprio Jesus fala que nos últimos tempos sobrevirão falsos mestres, falsos pregadores, falsos cristos, que farão obras e milagres, maravilhas,
e, se possível, enganaria até os escolhidos. Vai acontecer essas obras, vai acontecer esses milagres, e essas maravilhas vão ficar expostas. Pessoas pregarão em cima do púlpito e acontecerão, mas a mensagem por trás daquilo é do anticristo, é uma mensagem anticristã, é uma mensagem que não vai... que não está de acordo com as escrituras. Então, meus irmãos, esse negócio de defender a igreja que prega heresia, você está indo de contra a palavra de Deus. A CCB é uma igreja que prega muito heresias e ainda tem muitos erros e erros bizarros a serem consertados. E vocês que estão na CCB sabem disso, que enxergaram isso daí, estão quietos, vocês são cúmplices. Vocês são cúmplices, porque está escrito que aquele que vê o bem e não faz, comete pecado. E qual é o bem? O bem é a palavra da verdade que vocês estão escondendo e não fala para o seu ancião, e não fala para o seu cooperador. Então, isso daí é o que vocês deveriam fazer. O vídeo do Ederson só prova que ele não tem conhecimento bíblico e ele pula esses textos, ele nega. Se ele mesmo lê a palavra, ele diz que foi pastor, então ele está negando esses textos. Por quê? Porque esses textos mostram os erros da CCB a qual ele deixa passar e nunca vê esse homem indo contra em nenhum texto, em nenhuma palavra, em nenhum texto distorcido que a CCB prega em cima do púlpito. Eu tenho 36 anos que conheço a CCB. Esse homem entrou ontem na CCB, pelo que eu sei. Eu sei de todas as falácias, todos os textos. Nós temos críticos, canais aí que expõem, que tem inúmeros vídeos vastos de críticas. No meu canal aqui também tem as falácias do povo da CCB, as heresias deles. Então, vocês deveriam ir contra isso daí. Isso é bíblico, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, o texto para você de 2 Coríntios, onde mostra a nossa relação com Cristo e não é com a CCB. Vamos dar uma olhada. Então, irmãos, você vê que esse texto aí já mostra que o Ederson não tem conhecimento nenhum. O problema é a irresponsabilidade dele pegar, fazer uma crítica ao irmão Eduardo Vasco, falando como se o Eduardo tivesse cometendo uma apostasia, mas não com a fé em Cristo, e sim apostatou-se da CCB. E aí eles fazem uma analogia na cabeça desses homens, é como se eles estivessem indo contra Deus, porque saíram da CCB, porque deixaram a CCB, como se os textos bíblicos, a palavra de Jesus ali, a palavra de Jesus fosse trocada ali, CCB. Se você for fazer uma analogia, é como você tirar Jesus da Bíblia e colocar a CCB. Né? Então, isso mostra que esses homens estão perdidos e nada sabem de evangelho, porque não entenderam a palavra da verdade. Quando nós pontuamos algum erro, quando nós criticamos, né, algum erro, alguma heresia, na verdade não estamos nem criticando, e sim expondo a verdade, fazendo uma repreensão, uma correção. Porque a palavra fala, segundo Timóteo 3,16, fala que toda a escritura é inspirada por Deus, toda para extarguir, para ensinar, corrigir e repreender, para que o homem de Deus seja apto e preparado para toda boa obra. Se toda a escritura é divinamente inspirada por Deus para isso, para todas essas três coisas, ensinar, corrigir e repreender, por que não podemos usar? Por que vocês não usam isso daí para repreender os próprios ensinos errôneos, os próprios ensinos distorcidos, as próprias heresias que estão no meio de vocês? E vocês não fazem isso. Então vocês acabam sendo cúmplice, tá? E as pessoas que pensam como esse Ederson está sendo um desserviço, né? E o que é mais triste é que essas pessoas, elas estão na cabeça delas, que elas estão convictas, porque a verdade é aquilo que elas estão falando, que é a pura CCB, que é puro caminho que conduz à verdade. O caminho certo, o lugar certo, é correto, é ali. Deus não estabilizou o lugar correto, e sim uma pessoa correta, que é a pessoa de Jesus Cristo. A graça de Deus, ela não advém da CCB nem de instituição nenhuma, e sim do próprio Cristo, porque a graça imerecida, ela é o favor imerecido de Deus por meio de Jesus, não por meio da CCB, Batista, Presbiteriana, por nada disso, é por meio somente de Jesus Cristo. Então esse homem fazendo isso, né, aí pega lá o vídeo do Eduardo Vasco, onde ele conta a história dele, porque ele saiu da CCB, e aí faz alusão de como se ele tivesse traído a mulher, e há muitos e muitos anos, e se arrependeu, e depois de se arrepender ele larga a mulher, fazendo com a comparação de que a mulher é a igreja CCB.
né? O único relacionamento, deixo claro aqui mais uma vez que temos, é com Jesus, não é com CCB nenhuma. Então fica feio isso daí. Parem de achar que nós estamos apostatando, oferindo a fé, não, ou indo contra Deus, porque estamos pondo a heresias da CCB. Não, nós não estamos indo contra Deus. E sim, estamos cumprindo o mandamento que está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20, e em vários outros livros também. 1 Coríntios 14, versículo 29, a questão de apóstolo Paulo chamando de nobre os bereanos, né? São mais nobres do que os tessalonicenses, porque ouviam a palavra e julgavam para ver se estava de acordo com as escrituras. E a CCB faz isso? Faz isso, a CCB faz isso? Eles pegam as escrituras e julgam para ver se o pregador lá em cima está falando, está de acordo. Eles não fazem isso daí. Então eles estão indo de contra a palavra. Então como é que vocês querem dizer que vocês é a única igreja dos apóstolos, a única igreja que detém essa verdade, se vocês não cumprem nem aquilo que as escrituras mandam fazer? Se é dos apóstolos, o próprio apóstolo Paulo deixou, inspirado pelo Espírito Santo, claro, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixou que vocês fizessem isso, julgassem aquilo que foi dito conforme as escrituras, mas vocês não fazem isso daí. Por quê? Porque o amor de vocês está na seita, o amor de vocês está na placa, o amor de vocês está na instituição, um CNPJ e não em Cristo. Essa é a verdade, tá bom? Eu peço para vocês que vocês examinem mais as escrituras, estudam mais, para com esse negócio de achar que estudar é carne, é coisa da carne, a letra mata, o espírito vivifica. Isso não é de Deus. Quando está escrito ali, a letra mata, o espírito vivifica, a letra da lei escrita em pedras. É o que o apóstolo Paulo está falando em 2 Coríntios, tá? Ele está fazendo uma indicação da lei escrita em pedras, que ela matava, mas o espírito, que é o espírito da graça de Jesus Cristo, o espírito da fé, né? Ele vivifica, né? O espírito vivifica, e sim, tá bom? Não é nada de que você não pode ler a Bíblia, não é nada de que você pode estudar, não é nada disso daí, tá bom? Então fiquem com Deus, irmãos, vão para as escrituras, aprendam mais e procure, irmãos, igrejas bíblicas, tá bom? Procure pregações bíblicas, pregações aí do Paul Washer, Paulo Júnior, entre outros irmãos também, César Cavalcante, pregação de inúmeros irmãos que mostram, né, que como é uma pregação bíblica, né? Marcos Granconato, tem lá a Batista Redenção, que está no YouTube. Você vai lá, tem as palavras lá, palavras que pegam textos bíblicos inteiros, atos inteiros, livro por livro, versículo, capítulo por capítulo, Gênesis, Atos, Coríntios, Hebreus, tá tudo lá para você entender realmente qual a igreja que faz isso hoje, quais as igrejas que faz isso, a não ser as igrejas sérias que têm um compromisso com as escrituras. É diferente de você ficar olhando esses cultos, essas pregações, onde as palavras são egocêntricas, voltadas para o homem, e não é isso que a palavra de Deus ensina, tá bom? A fé em Cristo não se trata das coisas feitas para você, para sua vida terrena, e sim das coisas celestiais, tá bom? Que é o Evangelho, do poder de Deus, tá bom? Romanos 1 vai falar que o poder de Deus é o Evangelho para a salvação, tá bom? Eu quero que vocês fiquem na santa paz de Deus, fica na graça e a paz de Jesus Cristo, e compartilhe esse vídeo, dê o joinha, se inscreva no canal, quem ainda não se inscreveu, e acompanhe, porque eu estou falando com vocês aqui de uma forma amorosa, e não para dizer que vocês não têm jeito, que vocês estão perdidos, que vocês são caídos, que vocês vão para o inferno, nada disso, para que vocês vá até a palavra, se agarre com as escrituras, porque lá é a regra de fé de todo cristão. E se vocês são cristãos, por que não amar as escrituras? Porque vocês deixam de lado o maior livro que Deus deixou, as maiores instruções inspiradas pelo Espírito Santo que Deus deixou para vocês, tá bom? Então fiquem na santa paz de Deus.